Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Como que está o seu coração no dia de hoje? Sejam todos bem-vindos, amém? Para honra e glória ao Senhor Jesus. Vocês aceitam um cafezinho? Pensa um cafezinho gostoso. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Como está a expectativa do seu coração? Aleluia. Shalom, shalom. Hoje nós vamos começar Êxodo capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Um dia abençoado para você, para sua casa, para sua família. Hoje é terça-feira. Glória a Jesus. Shalom, shalom para todos vocês. Êxodo capítulo de número 1. Hoje nós vamos começar. Amém? Êxodo 1. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Gente, é linda, né, a história de Moisés, né? Então a gente vai, né, você vê como todo Gênesis, né? Por isso que a gente tem que amarrar bem o conceito, né, do que foi falado num livro. Então, por exemplo, a gente tem que ser muito vívido dentro de nós o seguinte, por exemplo, tá? Por exemplo, Gênesis fala da criação até o que? Até José, né? Até a morte de José. Então, do que se trata Gênesis? Se trata de toda a criação, né? A Arca de Noé, até o quê? A morte de José. Aí, Êxodo vai começar falando, tá? Do Egito, israelitas no Egito, o crescimento populacional deles ali. E aí vai começar a falar o quê? De Moisés, certo? Então, em Êxodo são 40 capítulos, amém? Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. São 40 capítulos. Aí depois, ó, quando perguntar assim pra vocês, qual é? Aí Êxodo vai até o tabernáculo, tá? Ó, quando perguntar assim pra vocês, por quais livros está constituído o Pentateuco? Você vai falar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros, tá? Glória a Jesus. Então, vamos lá. Isso aqui vocês têm que saber. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você não pode esquecer mais, tá bom? Êxodo, capítulo de número 1. Shalom, shalom, povo de Deus. Glória a Jesus. Amém? Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar por esse dia. Quero te glorificar, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Pai, me usa, Pai, como instrumento, Senhor Deus, aqui nesse devocional de hoje. Que não seja eu, mas que seja o teu doce, amoroso Espírito Santo. Eu convido uma unção profética, uma unção, Senhor Deus, de confronto, uma unção, Pai, que nos alinha, nos santifica, Senhor, a cada palavra, a cada devocional. Pai, que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Então, abra comigo, você que pode, tá? Em Êxodo, capítulo de número 1. Aleluia. Acharam? Êxodo, capítulo 1. Esses são os nomes dos filhos de Israel, que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos
e multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eu quero que vocês entendam que os israelitas se multiplicaram tanto. Por que é israelitas? Porque eles descendem de Jacó. E Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Então, quem que é o patriarca principal desse povo aqui? A referência é Israel, Jacó. E aqui esse rei, né, levanta um novo rei que não conhecia, né, José, que não sabia nada de José. E fala assim, olha, os israelitas são maiores, estão em mais quantidades que a gente. O rei disse ao seu povo, vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos e lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob pressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para Faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os esforçavam com crueldade ao trabalho pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar a argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifra e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção. Durante o parto, se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixe que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhe perguntou, por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? Aí olha só o que as parteiras vão dizer. As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e a tornarem-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viverem. Então, queridos, olha só o que está acontecendo aqui. A gente, até Gênesis, capítulo de número 50, nós tínhamos ali, a história do que aconteceu, Morreu o patriarca, morreu, Jacó. E aí José fica ali, ainda vivo por um tempo, depois ele vai morrer com todos os seus irmãos, certo? Mas os filhos dos patriarcas das 12 tribos, eles vão continuar, eles vão começar a se multiplicar muito dentro do Egito. E nisso vai sair, o faraó que estava naquela época e vai levantar outro rei. Esse novo rei que se levanta, ele vê que o povo de Israel se multiplicou tanto, e agora vê como que é um perigo. Há um perigo, porque esse povo, se esse povo se juntar com os nossos inimigos, eles vão nos atacar. Então aqui, o faraó está preocupado, o rei
do Egito está preocupado. E eles começam a oprimir muito o povo. Oprimir muito, com muito trabalho pesado. E aí tinha duas parteiras, né? Sifra e Puá. E a ordem para elas era matem os meninos e deixem as meninas viver. Mas elas se apresentam ali diante, né, do faraó e falam, olha, as mulheres hebreias são vigorosas, são diferentes das egípcias. Quando a gente chega lá, elas já tiveram a criança. É difícil, né? O que o Senhor está pedindo para a gente. E Deus foi tão benevolente com essas duas parteiras que deu suas próprias famílias a elas. Então, eu quero que você entenda a estratégia de Deus. Deus que levou o povo dele ao Egito? Sim. Ele que levou. Deus trouxe uma grande fome, tá? De 7 anos de seca. 7 anos de fartura. Durante os 7 anos de fartura, José administrou todos os recursos. Então, todo Israel estava dentro do Egito, que é esses 70 descendentes de Jacó. Queridos, eu quero que vocês entendam que esses 70 descendentes se multiplicaram tanto, ao ponto de trazer medo, tá? Para o faraó. E aí o faraó lança uma lei o quê? Para que todos os meninos sejam lançados no Nilo. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Quero que você entenda que aqui, toda vez que você vê um país, um lugar que faz sacrifício de crianças, ou tem um grande índice, né? Atua um principado chamado Moloque, tá? Então aqui começa uma chacina contra as crianças hebreias, tá? E aí a gente já conhece a história, mas nós vamos ler o capítulo de número 2, tá? Então o crescimento aqui, vamos para o profético dessa palavra. O crescimento incomoda os opressores, certo? Então vamos trazer aqui para um âmbito profético. O seu crescimento espiritual, o seu crescimento financeiro, o seu crescimento intelectual, o seu crescimento de sair da zona de conforto e começar a prosperar, progredir, seja em qual âmbito for, vai incomodar os seus opressores. Incomoda Satanás e incomoda as pessoas que são usadas por Satanás, certo? Então quando Deus começa a fazer alguém crescer, todo o sistema ao redor que oprime você vai se incomodar, certo? Até mesmo, querido, o sistema religioso, o sistema governamental. Você acha que o governo quer que você tenha liberdade? Você acha que o governo... Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A nova ordem mundial, que é um sistema maligno, tá? Existem as seitas secretas, existem as ordens secretas, existem o luciferianismo, o satanismo, né? Existem várias hierarquias, mas lá no topo está a nova ordem mundial, certo? O olho que tudo vê, os Illuminators, certo? Então todo esse sistema, eles estão nos poderes econômicos e tudo isso. Então, esse povo, eles lançaram muitas mentiras sobre a mídia, sobre a cultura, para que eu e você, né, não tivesse acesso ao que é a verdade. Por exemplo, vou dar só um exemplo para você. Toda essa manipulação de mídia e tudo, principalmente sobre alimento, sobre alimentação. A nossa alimentação, hoje, ela causa muita enfermidade. Mas quando a gente, por exemplo, você parou de comer glúten, lactose, açúcar, você desincha. Muitas enfermidades acabam saindo somente tirando esses 3 itens. A alergia cai por terra, certo? Porque o que inflama é o glúten, o que inflama é a lactose, o que inflama é o açúcar. E esses alimentos aí, eles alimentam o câncer, tá? Certo? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a pessoa, ela desperta, e não só espiritualmente, mas quando você começa a buscar conhecimento, você começa a buscar o que é um alimento que é realmente bom para o meu corpo. A gente é o que a gente se alimenta, amém? A gente é aquilo que a gente come. Então, queridos, quando nós começamos a crescer, por exemplo, quando você começa a crescer espiritualmente, começa a ler a Bíblia, você fala, então, por que eu fui enganada a vida toda? Falaram para mim, isso e aquilo não fala nada disso na Bíblia. E aí você começa a incomodar os sistemas religiosos que oprimem as pessoas, que mantêm as pessoas cativas e começam a dominar as massas. Queridos, eu creio numa igreja que traz liberdade de você entender o que é verdade. E para mim, a igreja verdadeira é aquela que confronta você a ser transformado, tá? Então tem gente que
começa a crescer em qualquer âmbito, você vai incomodar um sistema religioso. Você vai incomodar um sistema, tá? O sistema, por exemplo, hoje existe o sistema farmacológico que implanta remédios, né, dentro aí da sociedade, mas eles não trazem a cura. E, queridos, a cura está na alimentação, a cura está num estilo de vida diferente. Mas jamais, tá? E tem muita coisa aí que é veneno, ok? Então, o nosso crescimento, seja em qualquer âmbito, vai incomodar os sistemas de opressão. Por exemplo, vou dar só um exemplo para você. Você começa a ler a Bíblia, você começa a ter unção, Deus começa a te usar, você incomoda um pastor que manipula uma igreja. Porque ele não aceita que ninguém tenha uma voz de autoridade dentro da casa de Deus que não seja dele. E aí ele vai falar que você é herege, que você está com fogo estranho. E às vezes você começa a ser usado ali e ele se incomoda com aquilo, porque só ele queria ter voz dentro daquela casa, só ele queria ter voz dentro daquele lugar. Então é por isso que a sua autoridade espiritual, que começou a ser forjada, começa a incomodar os sistemas. Começa a incomodar, certo? Então é desse jeito que as coisas vão acontecer. Então o crescimento, o nosso crescimento incomoda. Só não vai incomodar quem tem uma visão naquela área, quem tem uma visão de reino, quem tem uma visão, certo? Você só não vai incomodar quem tem a mesma visão, mas do contrário, aquele que não tem a mesma visão, ele vai ficar incomodado, certo? E aquele que mantém as massas cativas, quando vê que alguém saiu da bolha, saiu da alienação. Então fala assim, em nome de Jesus, hoje eu saio da alienação. Queridos, você sabe por que as pessoas não conseguem viver Cristo? Primeiro, que elas estão cegas espiritualmente e elas se intoxicaram tanto com alimentos, elas estão tão intoxicadas, estão debaixo de uma letargia, estão debaixo de vícios alimentares tão grandes, vícios visuais, vícios auditivos, que elas não conseguem hoje buscar Jesus, certo? Então, crescer incomoda em diversas áreas, tá? Por exemplo, quando você começa a tirar uma pessoa do cativeiro espiritual, a pessoa que oprime essa pessoa, ela fica o quê? Intimidada por você. Libertadores intimidam sistemas. Pessoas que falam a verdade intimidam sistemas. Ontem eu abri uma live falando da Helena Raquel, que denunciou, queridos, eles derrubaram minha live, eu tenho aqui a nota, eles derrubaram a minha live. Porque eu comecei a falar, certo? Então, e quem que está incomodado com a Helena Raquel? Pastores? Sistema? Peraí, essa mulher está fomentando pessoas a denunciar, a ir para a polícia, a falar a verdade. Ai, que perigo. Pastores? Então, quem que essa mulher está incomodando? Pastores, sistemas, amém? Então, quando as pessoas são arrancadas do abismo, são arrancadas dessa cegueira espiritual, amém? O que acontece? Vai começar a incomodar. Quem? Aqueles que... Como que chama a pessoa que põe a outra na prisão? Tem um nome, não é o carcereiro, não. Vou achar o nome. Mas tem aquele que mantém as pessoas cativas, tá? Eu sei que Deus me usou como uma ferramenta para tirar o meu esposo de um cativeiro, certo? Aleluia. Não foi? Ele me chama de Princesa Isabel. E eu sei que o fato de eu trazer liberdade a um sistema de opressão, tá? Cultural, familiar, né? Levantou uma guerra muito grande contra a minha vida, porque se eu tirei um, eu posso tirar todos, certo? Carrasco, é o carrasco. Então, o libertador, ele desperta muito ódio no carrasco, porque o carrasco vai falar assim, eu perdi um para essa libertadora e eu posso perder toda a casa. Essa libertadora tirou um, e ela pode tirar todos. Esse libertador tirou um, certo? É o carrasco, é isso esse nome, tá? Então o carrasco é aquele que mantém pessoas no cativeiro. E queridos,
Hoje nós temos vários carrascos. Carrasco na sociedade, carrasco em vários âmbitos, em vários locais. Amém? Então nós não podemos viver cegos. E queridos, por isso que eu falo, gente, vamos ler a Bíblia. Vamos ser livres em Cristo Jesus. E o que é ser livre? Livre da manipulação. Ei, se tem uma coisa que você tem que ser vacinado é manipulação. E manipulação em todas as áreas e sentidos. Certo? Vamos tomar muito cuidado. Então, o povo começou a crescer dentro do Egito. E o carrasco aqui, que é o rei, falou assim, peraí, eu vou ter que fazer alguma coisa, esse povo pode nos dominar. Então, todo crescimento, seja em qualquer área, tá? Pode o quê? Trazer muita perseguição. Certo? Todo crescimento em qualquer área vai trazer perseguição, mas até você se posicionar e falar assim, eu sei muito bem o que eu quero e eu não quero mais ficar dentro desse cativeiro. Amém? Então o apóstolo, ele me chama assim, Princesa Isabel. Por quê? Eu mostrei uma outra visão de mundo para ele. Eu falei, ei, o mundo nem sei que você tá vendo, não. Sim ou não, mano? Sim. E ele fala assim, né, Princesa Isabel, por quê? O libertador, ele não liberta só das teias espirituais. O libertador, ele é alguém que carrega uma verdade na boca e ele fala exatamente o que é. E ele vai sempre, né, trazer a linha. O libertador, ele tem que ter uma voz profética que denuncia as coisas erradas, que aponta o que está errado. Amém? E eu quero que você, assim como a Helena Raquel, se posicione na sociedade para falar o que está errado. Pode se levantar um carrasco contra você? Com certeza. Mas eu tenho certeza que Deus, o Altíssimo, ele vai te respaldar, tá bom? Então, eu achei nobre demais e eu sou intercessora. Quando eu vi aquela mulher se posicionando daquele jeito, eu falei, essa mulher vai ser tão perseguida, mas eu vou orar por ela e eu quero clamar para que todos vocês orem, vocês que oram na madrugada comigo, vamos clamar e blindar a vida da Helena Raquel com o sangue de Jesus e clamar para que Satanás não tenha poder contra ela, não tenha nenhuma, não entre na casa e nem toque na família dela. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês, meu povo, que intercedem comigo, ore por essa mulher, porque ela mexeu num vespeiro. Ela mexeu num vespeiro muito grande. Amém? Tá? Vamos aqui. O que vai acontecer aqui em Êxodo? Esquecimento do propósito vai gerar o que? Uma opressão, tá? O novo rei não conhecia José, não sabia quem era José. E quando uma geração perde a memória de quem Deus é, perde a promessa, ela se torna um instrumento de opressão. Então o povo que veio para desfrutar na terra de Gosém, para cuidar dos pastos ali, de repente esqueceu de quem é Deus, esqueceu da promessa, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Esse povo vai ser oprimido pelo opressor, vai ser oprimido pelo carrasco. Nós não devemos, queridos, e a partir do momento que nós esquecemos da nossa promessa, nós entramos debaixo da opressão de Satanás. Então, vem aqui, vamos fazer a nossa memória bem vívida. Qual que é a promessa que Deus trouxe para você? O que Deus falou que faria com você? Amém? E uma hora eu quero que o apóstolo traz aqui, quando eu conheci ele estava desiludido, sim ou não? Sim. Ele estava fadigado, ele já não tinha mais sonho. Ele estava bem frustrado, triste, desanimado. Mas Deus nos faz, né, saber qual é a nossa promessa. Mas nós precisamos manter viva essa chama. Manter viva a chama, tá, dos nossos sonhos acesas. Então nós não podemos esquecer da promessa, senão Satanás vai vir oprimir. E vai vir falar assim para você, tá vendo? Sua vida é só isso? Tá vendo? Deus não faz nada de bom para você, mas por quê? Porque você tá vivendo só um dia de cada vez. E não é assim que Deus quer que nós vivamos. Deus quer que a gente viva crendo num dia melhor, na esperança de que algo bom vai acontecer. Mas nós precisamos plantar para poder colher essas promessas, porque Deus assinou suas vitórias, suas promessas com certeza, mas tem uma parte que é você que faz, que é o plantio, certo? Então Faraó, tá? Ele não atacou direto primeiro. Faraó, ele vai atacar onde? Ele vai cansar esse povo, ele vai escravizar esse povo, e Faraó vai atacar na descendência. Queridos, o diabo, ele está fazendo exatamente isso. Ele sabe que Deus está levantando uma geração de um povo apaixonado por Jesus. Então, Satanás está investindo nas nossas crianças, nas escolas, na educação,
na distorção do gênero sexual. Então eu quero que você, pai e mãe, invista pesado na educação do seu filho. Confronte o seu filho do que é certo e o que é errado, controle o que ele vê, o que ele assiste. Satanás, ele não vai se apresentar de monstro, não. Ele vai entrar através dos jogos, ele vai entrar através das escolas, ele vai entrar através, tá, de um abuso sexual. O diabo vai entrar através de lugares para traumatizar a sua criança. Então é hora do quê? É hora de você se posicionar. É hora de você falar para sua criança quem é Jesus. Se você não pregar agora, quando você vai pregar? Se você não falar para sua criança o que é certo e o que é errado, quando você vai fazer? Então, queridos, chega de deixar a mídia pregar para o seu filho, de deixar essas coisas nojentas que estão por aí nas telas, ditar para os seus filhos o que é certo e o que é errado. Amém? Então, o que vai acontecer aqui? Faraó vai oprimir esse povo, tá? Sistemas malignos vão ser levantados contra o nosso povo. Então, olha só. Então, quando o faraó não consegue pelas parteiras, ele fala assim, então agora é uma lei. Toda criança do sexo masculino tem que ser jogada no Nilo, certo? Jogado no Nilo. Então, aqui é uma opressão, é uma perseguição. E, queridos, hoje eu vejo essa mesma coisa acontecendo, mas com morte espiritual. Os sistemas estão aí para quê? Para trazer morte espiritual. Então, não fique calado diante do erro. Não fique calado diante das coisas que estão erradas na terra. Não fique calado. Não fique calado. Porque Deus está voltando, Jesus está voltando. E Ele quer o seu posicionamento e o meu posicionamento. Então chega de ver as coisas erradas, tá? Eu creio numa igreja que se posiciona para falar a verdade. Numa igreja, queridos, que prega a verdade, tá? Vou falar uma coisa aqui para vocês, já preguei sobre isso aqui. Líderes não são donos de ninguém. O líder, ele comissiona alguém a buscar Jesus, a se santificar e a sair do pecado, tá? Não caia em manipulação espiritual, não caia nesse tipo de coisa que está errado, queridos. Você é livre para congregar ali, para visitar outra igreja. E se o pastor se ofende com você visitar um lugar e outro, isso aí, queridos, está errado, tá? Eu creio que nós temos que ser fiel a um local onde a gente serve sim, mas se tem uma conferência aqui, um negócio aqui que vai te agregar algo que a sua igreja não te proporciona, por que nós não... Você não é um só reino, um só Cristo, um só Jesus, um só Deus, amém? Então eu quero entrar numa pauta com você aqui hoje, tá? Queridos, eu só vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou fazer uma live com vocês fechada, porque eu vi que eu não vou conseguir fazer essa live com vocês aberta, tá? Pra trazer uma pauta de confronto muito grande. Eu vou marcar a data, vou anunciar, mas eu não posso fazer na rede social, senão ela vai cair. Então eu vou ter que fazer numa sala de Zoom, certo? Né? Ali talvez espelhada com o YouTube, porque eu vi ontem, eu comecei a falar, eles derrubaram a minha live, tá? O próprio algoritmo, porque eles não querem. Não se engane. Todos esses grandes que estão por trás desses grandes veículos, não vou falar aqui pra mim, mas estão, tá? Vocês pegaram aí, tá? Mateus 4:17. Abram comigo. Mateus capítulo 4, verso 17. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Amém? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos de novo? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O orgulhoso não se arrepende. O soberbo não se arrepende. O autossuficiente não se arrepende. Olha só. Vamos agora comigo, Mateus 7:21. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus 7, verso de número 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor,
não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Não adianta, queridos, Deus não tira a unção de ninguém, Ele tira a presença. Então tem pessoas que expulsam demônio porque tem uma unção sobre essa pessoa. Tem gente que faz milagre porque tem uma unção sobre essa pessoa. Mas vai chegar aquele grande dia, Jesus vai falar assim: não te conheço, afasta-se de mim. Então por quê? Porque, queridos, para que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, você precisa obedecer. E obedecer é a chave. Foi Saul. Qual que é a diferença de Saul para Davi? Saul não obedeceu. Saul não obedeceu. Saul queria fazer a vontade do povo. E ele foi lá e sacrificou no lugar de Samuel. E Samuel falou: ei, Saul, aqui nessa ocasião é melhor obedecer que sacrificar. Porque obedecer é muito mais importante. Amém? Porque quem obedece vai sacrificar, mas a primeira instância é a obediência, tá? João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? João 3,21, quem pratica a verdade, vem para a luz. Lucas 9,23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, negue os seus desejos, negue tudo aquilo que quer fazer com que você se incline para o pecado, negue-se a si mesmo. Amém? Agora eu amo esse. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que a gente renova a mente? Bíblia, oração, jejum. Então, queridos, como eu disse ontem nessa live surpresa que eu fiz para vocês, vocês vão ver gente expulsando demônio. Vocês vão ver gente fazendo a coisa, mas a pergunta é: obedece? Tem a presença? Tem caráter? Então não é porque manifesta, porque, queridos, quando a gente vai lá, agora vocês vão ver, quando Moisés vai se apresentar diante de Faraó, o mesmo cajado que é transformado em serpente, os magos também conseguem fazer. Então, sinal por sinal, bruxo também faz. Milagre por milagre, bruxo também faz. Certo? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Nessa era vai ter pessoas operando em sinais e maravilhas. Mas o que você vai diferenciar? Aquele que tem caráter, prega o quê? Gente, gente, a diferença? Balaão, ele não era falso profeta porque ele profetizava errado. Não. Ele era um profeta genuíno, ele profetizava. Mas a diferença é que Balaão era corrompido. Ele profetizava. Balaão, ele não estava debaixo de obediência. Amém? Debaixo de obediência. Ele não estava debaixo de obediência. Então, qual que é a diferença? É a rebeldia, a desobediência, certo? Isso é o falso profeta. O falso profeta é quem fala, é quem não prega o que é a verdade. E o que é a verdade? É falar o que é pecado, é confrontar a igreja ao arrependimento, certo? Então, queridos, não deixe de pregar a verdade para se encaixar no sistema. Então, eu sei que bem no começo do meu ministério, né, eu consegui entender que o povo que prega aquele evangelho coach, macio, de amor, de tal, eles conseguem crescer numa massa. Mas aquele que prega, como o João Batista, é ardido, ele não se encaixa. Os próprios pastores muitas vezes não os querem ali naquela igreja pregando. E quando vem pregar ali, fala: olha, eu não quero que fala disso aqui. Eu não quero que expulsa demônio. Eu já fui chamada para pregar e olha, eu não queria que você... Convidada e desconvidada. Fui convidada e fui desconvidada, porque depois que a pessoa viu que eu expulsava demônio e fazia aquele auê na libertação... Tava até no cartaz, né, aposta? Eu tava no cartaz. Teve que cancelar. Então, a gente quer cancelar porque a gente viu que a gente queria que a senhora ministrasse, mas não dentro da libertação, porque a gente queria só
uma coisa sobre cura interior. E quem diz que na cura interior... Gente, quem tem unção de libertação, não interessa se é cura interior, pode ser uma pregação de prosperidade, o demônio vai sair. Porque a unção está sobre o quê? A pessoa. E a pessoa vai falar, o demônio vai sair das cadeias. Pronto, falei. Amém? Foi um grande livramento. Mas eu fiquei tão triste porque eu falei, nossa, parecia que o Espírito Santo tinha apanhado. Gente, às vezes eu fico dolorida e eu sei que não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, sabe? Então não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Eu poderia ter escolhido pregar um evangelho coach, um evangelho macio, tá? O evangelho aí de pessoas que pregam, né? E tá tudo macio. Eu sei que talvez para o neófito, esse é o evangelho que ele vai escolher no começo, tá? Mas, queridos, quando você começa a crescer espiritualmente, não é esse evangelho que você quer mais, tá? Não é esse evangelho que você quer mais. Você quer um evangelho que transforma. E, queridos, a pregação, ela tem que confrontar você e falar assim, eu preciso melhorar. Eu creio que a gente só melhora sendo confrontado por uma palavra genuína e verdadeira. Então, eu vou fazer aqui, ó, isso aqui faz parte do avivamento, como eu estou pregando para vocês uma série sobre avivamento. Não adianta, queridos, a gente ficar, como a Helena Raquel falou, ora, a vida toda, nada resolve. Então vai para a delegacia, vai denunciar. Ah, eu tô aqui, meu marido tá me espancando, me bate, faz isso e aquilo. Separa, processa. Queridos, se orou, fez de tudo, não resolveu, você está correndo risco de vida por quê? Você vai esperar morrer para alguém se levantar? Então, eu creio que é sobre isso. E nós precisamos nos posicionar hoje em todas as esferas. Não só dentro da igreja, mas em todos os lugares. Se você está trabalhando e está vendo algo errado, denuncia. Se você está... Qualquer coisa, queridos. Tem pessoas que são assediadas dentro do trabalho. E está ali às vezes porque precisa... Querida, Deus pode te dar um outro emprego. Enfim, nós precisamos, tá? Tomar muito cuidado, porque às vezes a omissão, a falta de posicionamento, a falta de falar a verdade pode trazer morte espiritual, tá? Pode trazer muito prejuízo. Então vamos aqui comigo, certo? Vamos aqui, eu vou trazer aqui, tá? Alguns problemas que têm acontecido hoje, certo? Uns problemas comuns que têm acontecido hoje como confronto, certo? Tá? Então vamos aqui primeiro. Dentro da igreja, eu quero trazer alguns confrontos para você se posicionar. E se você estiver encaixando em algum dessas coisas aqui, que você se posicione rápido, tá? Certo? Pessoas aqui têm muita promessa, mas não quer se submeter a processo. Então não adianta, querido, você quer viver a promessa de Deus, quer viver os sonhos de Deus, mas você não quer ser passado na prensa, você não quer ter o caráter forjado, a alma tratada. Eu sinto muito te dizer, você não vai viver sua promessa. Porque Deus só estabelece as pessoas a viver suas promessas quando elas são tratadas. E se elas não forem tratadas, elas não vão conseguir sustentar. E muitas vezes Deus permite a gente tomar posse, pisar na terra prometida, não estando 100%, mas não significa que você vai continuar assim, porque no processo Deus ainda vai terminar de curar você. E Deus vai sempre estar nos tratando, tá? Outra, pessoas que vivem na casa de Deus, vivem dividindo pessoas, dividindo as coisas. Ei, eu quero que você entenda, você é um pacificador do Senhor. Então, se você está dentro da igreja, de lugares, fazendo panelinhas e divisões, e tramando, e se levantando contra líderes, queridos, porque primeiro, se existe um erro que você não concorda, você deve chegar na pessoa e falar, olha, eu não concordo com isso. Isso é honroso. Isso é nobre. Mas se você não tem coragem de se apresentar à sua liderança, ao seu chefe, e falar o que acha que está errado, e aí você faz uma panela, você faz uma facção, você é um Acabe, você é um Absalão, você é um espírito, você é pior que feiticeiro.
Amém? Porque se você... mas é porque tá errado. Então tá errado você fazer. Então, mais errado é você fazer uma facção. Porque se você fosse um homem de Deus, uma mulher de Deus, você chegava, sentava e falava, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Amém? Então você que divide lugares, divide as pessoas, você tá fazendo algo pior que a feitiçaria. Porque um homem ou uma mulher de verdade, ele chega e fala, olha, eu não concordo com isso, eu quero entender isso ou aquilo. Certo? Tá? Outra coisa, vamos aqui. Pessoas que vivem reclamando e murmurando, mas não conseguem fazer nada melhor. Então hoje dentro da igreja a gente vê pessoas reclamam, murmuram de tudo. Mas o que essa pessoa fez para melhorar essa circunstância? Tem gente que fala assim, porque eu não concordo com isso? Tá, mas o que você faz? Eu acredito que tem muitos murmuradores, muitas pessoas reclamando, reclama da igreja, reclama do ministério, reclama daquilo. E o que você faz para melhorar? Qual que é a sua atitude? Qual que é o seu posicionamento? Amém? Outra coisa, a pessoa vive misturando o cristianismo com qualquer outra coisa. Queridos, o cristianismo ele tem que estar dentro da Bíblia. Se ele não estiver dentro da Bíblia, sai fora. Amém? Para de viver um sincretismo religioso. Eu acredito na palavra, mas eu também acredito que aquele que fala que o universo isso aqui também é Deus, queridos, chega de mistura. Deus, é o Yahvé, o Adonai, tá? Então tem gente que precisa entender que Deus não aceita nenhum tipo de mistura, nenhum tipo de sincretismo religioso. Idolatria a líderes e a ministérios. Eu vou falar outra coisa para você. Eu não sou Jesus Cristo, e eu não sou a quarta pessoa da Trindade. Eu erro e eu peco. E se eu não vir mais aqui na live às 4h12 da manhã, se eu não orar de madrugada, se você parar de orar de madrugada, se eu não estiver orando, se você parar de fazer o seu devocional, porque eu parei de acordar 4h12 para dar o devocional para vocês, eu sinto muito em te dizer, você não tem raiz com Cristo. Porque eu creio que sim, no começo você pode se inspirar em alguém, aquela pessoa pode te dar força para buscar Jesus, mas se você não construir raiz em Cristo, quando esse pastor que você acompanha mudar de cidade, você vai desviar de Deus, porque você tinha esse pastor, essa pastora como intermediário. Amém? Pegou ou não? Entendeu ou não? É sobre isso. Eu quero que você entenda. Para de idolatrar líderes, para de idolatrar ministérios. Tem gente que fala que na Global Fire, não, a Global Fire é mais um que está vivendo avivamento. A Global Fire é um ministério, é um braço do avivamento, mas por aí tem muitos outros ministérios. Nós não somos o epicentro do avivamento. Nós somos uma mão que Deus está levantando, uma a mais, como muitas outras. Chega de idolatrar ministério, chega de idolatrar pastores. Quando vê um pastor, só falta lamber os pés dessa pessoa. É uma pessoa igual a você. Eu sempre falo, gente, quando você vir na conferência, vai me cumprimentar, eu sou uma pessoa normal. Eu vou no banheiro, eu sou uma pessoa normal igual a você, eu sou pecador igual a você. Amém? Então, você sabe que isso, as pessoas tendem a ter um espírito de idolatria muito grande. Queridos, pode ser quem for, eu vou tratar igual uma pessoa normal. Certo? Então, não trate líderes, tá? Ministérios como deuses, porque Deus vai se aborrecer demais com você se você fizer isso. Amém? Outra coisa, fofoca dentro da igreja. Para! Você é uma pedra de tropeço contra... Para de fofocar, para de falar mal dos outros, certo? Para de se envolver com inveja, com comparação, falando mal de fulano, cicrano. Isso não é o fruto do Espírito, isso é a obra da carne. Amém? E outra coisa, nós precisamos, tá? Nos confrontar e falar, Deus, eu não quero mais estar nesse lugar. Queridos, a pessoa que está fofocando, está se comparando, você pode ter certeza, ela não está vivendo o seu propósito. A pessoa que está vivendo o propósito, ela não tem tempo para esse tipo de coisa. E eu quero hoje trazer aqui esse confronto para você. Para de viver de aparência nas redes sociais, mas por dentro está vazio. Aí fica na internet, paga de religioso, posta coisa de Deus, posta frase de Deus. Mas não tem 5 minutos de oração. Chega.
não tem exemplo, chega em casa, briga com o marido, xinga os filhos, a casa é uma desordem. Eu acredito que a maior pregação é com atitude, é com o nosso estilo de vida, amém? Tem gente que não honra a liderança, não honra o chefe, chega atrasado no trabalho, não honra os colegas de trabalho, você não honra ninguém, você quer que as pessoas te honram. E honra, querido, não é dar presente, não. Honra é você respeitar a autoridade, seja ela qual for. Seja ela qual for, amém? Então chega de se envolver em inveja, em comparação. É um diz que me diz que é que esse fulano, esse Beltrano. Para com isso. Vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu ministério, vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família. É bom falar da família dos outros, é bom falar do filho dos outros e os seus. E o seu marido e a sua esposa, amém? Tá? Então nós precisamos aprender o quê? Você sabe quando que a gente vai ser modelo do cristianismo? Quando nós formos exemplo. Porque se você pregar e não viver, você é isso aí, só sabor de cristão. Você só tem sabor, você não é. Amém? Então nós precisamos ter compromisso com a verdade, certo? Ei, você que promete e não cumpre. Se você não cumpre nem um horário, gente, se você não consegue cumprir um horário, olha, eu tenho uma tribo que me dá muita credibilidade, mas por quê? 4h12 eu tô aqui, todo dia, a oração não falha. Eu não sou alguém que eu venho falar uma coisa para você, eu não sustento. E se eu falar que eu vou fazer uma campanha de tal, eu tô lá? Queridos, eu prezo muito a minha palavra, porque a minha palavra condiz com o meu caráter. Aí você tem que chegar na empresa às 7h30, você chega às 8h. Aí, mas para sair das 5h, você não sai meia hora atrasado de jeito nenhum. Deu 15 para as 5, você já está pronto para sair, certo? E outra coisa, o povo não aceita correção, não aceita exortação, certo? Então, queridos, você sabe por que a sua vida não vai para frente? Porque você não cuida dela. Porque você está toda hora se comparando. Mas o que você faz para melhorar de vida? O que você faz para prosperar? O que você faz para crescer espiritualmente? Amém? É fácil demais falar das pessoas. É fácil demais se comparar. Mas difícil, queridos, é se posicionar. E Deus quer nessa era um povo posicionado. Amém? Então tem gente que quer viver tudo em Deus, mas não valoriza a presença de Deus. Vive dividindo as pessoas, tá? Vive colocando qualquer coisa acima de Deus. Amém? E eu creio, queridos, que nós somos uma geração que vem para pregar a verdade, que vem para falar o que muitos não têm coragem. Então eu fiquei ontem admirada da pastora Helena Raquel e oro que Deus a proteja, que Deus a blinde, que Deus cuide dessa mulher em sua casa. Porque o sistema, queridos, quem vai se levantar contra a Helena não é o ímpio, não. Não é, não. Porque ela está falando do que está errado dentro da casa de Deus. Lá fora nós sabemos que tem. Então agora a pauta dela, a fala dela vai dar coragem para muitas mulheres ir na delegacia, para muitas pessoas se posicionarem, que estão no cativeiro 15, 20 anos, nada resolve, tá? Certo? Tem uma história de uma irmã que ela apanhava, o marido chutava o estômago dela só porque ela ia na igreja. Você tem noção disso? Tá? Certo? Então, gente, vamos pregar a Bíblia, o confronto, o que realmente é. Vamos ser ardidos mesmos, certo? Por quê? Por que tem igreja que não aceita? Porque ele tem medo de ofender os seus liderados, os seus membros. Amém? Então, o que Deus quer de nós nessa era? Que a gente pregue a verdade. E, queridos, qual que é a verdade? Qual que é o evangelho que vai trazer transformação? Porque para trazer transformação, tem que apontar o erro. Amém? Eu só sei que eu estou errando quando alguém me esclarece aonde esse erro está. Porque só assim o Espírito Santo tem o poder de me convencer. É o Espírito Santo que me convence do que é errado e do que é certo. Então, como que eu fui liberta? Primeiro que eu comecei a buscar Deus de todo o meu coração e pedi um batismo com fogo, e eu comecei a estudar muito sobre libertação e eu comecei a ser liberta.
E eu comecei a entender que muitas coisas em muitas áreas era errado. Amém? Mas como que a gente aprende? Estudando. E eu sei que muitas igrejas não pregam, tá? Porque o próprio pastor, ele faz aquilo. Ele mente, ele rouba, ele é maledicente. Então nós temos que tomar cuidado com o quê? Com isso. Então, eu creio que na igreja, o evangelho de salvação, ele é extremamente importante. Mas sem confronto, como que eu vou saber o que é errado e o que é certo? Amém? Então, vem aqui comigo agora, nesse versículo aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver aqui. Esse que eu tinha dito para vocês. Lucas 9, 23. Abra comigo. Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. Eu quero confrontar você a pregar o que é a verdade. Jesus é a verdade e a vida, sim? E a verdade, queridos, é trazer a realidade aqui, ó. Lucas 9, 23. Acharam? Disse ele à multidão. Quem? Jesus. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. O Jesus está falando assim, você quer ser meu seguidor? Negue-se a si mesmo. E queridos, negar a si mesmo é negar seus desejos, as suas vontades, certo? Então, queridos, eu quero confrontar você hoje a pregar a verdade. Somente o evangelho de Cristo, o verdadeiro. O que é a verdade? Por que João Batista era tão odiado? Porque ele confrontava o que era pecado e o que não é, certo? O que é tomar cruz, queridos? Tomar cruz é assumir a responsabilidade espiritual de carregar a mensagem do evangelho. Porque, queridos, aqueles que carregam o evangelho serão perseguidos. Mas para carregar a mensagem do evangelho, nós precisamos negar a si mesmo. Porque como que eu prego sem ser exemplo? Carregar a mensagem da cruz é ter um lifestyle que escolhe Cristo em todas as suas condutas. E, queridos, Jesus está todo o tempo nos vendo. Tem gente que até aparenta ser espiritual perto de pessoas, mas quando está sozinho, faz qualquer coisa, é um vândalo, xinga, briga. Na igreja é uma coisa, mas dentro de casa quebra o pau com a mulher, espanca os filhos. E o que é carregar a cruz? É carregar a mensagem da cruz. E, queridos, carregar a cruz é se sacrificar e renunciar todo dia às coisas para conseguir se manter firme. O mais difícil no evangelho é você continuar e permanecer nos locais aonde você conquistou. Então você fez 40 dias de jejum, 40 dias de oração, e aí Deus te trouxe um crescimento espiritual. Difícil é permanecer nesse lugar, porque para permanecer você vai ter que continuar se alimentando, se edificando. Então, queridos, para de ficar pregando um evangelho que massageia o demônio dentro da alma da pessoa. Nós temos que levantar e falar o que é certo e o que é errado. Porque se nós não pregarmos o que é a verdade e a vida, não tem como o Espírito Santo ruminar dentro dessa pessoa. Amém? E a coisa mais difícil dentro do evangelho é permanecer e continuar, resistir, resiliência. O que é resiliência? Continuar fazendo mesmo em meio à dor, mesmo em meio do caos, do deserto. Porque nós estamos buscando Jesus, tem temporadas de primavera, mas tem épocas difíceis. Amém? Então eu creio que Deus está levantando uma geração de João Batista que vem pregar a verdade. Queridos, eu creio nos dons, eu creio no avivamento, eu creio no mover de Deus, mas não existe esse mover sem arrependimento. Não existe transformação, porque, queridos, para Deus usar uma pessoa, ela precisa ser transformada. Para o poder de Deus vir sobre alguém, ela precisa ser transformada. Então, o que é avivamento? Transformação. Não adianta você cair no chão, tremer,
E aí daqui a pouco você tá lá, espancando a esposa, xingando seu marido, batendo nos filhos. Eu não tô falando que você não pode corrigir, mas você não é exemplo e você é tomado de raiva, de ira. Então, o que é avivamento? É um evangelho que transformou alguém. Para mim, o maior avivamento da minha vida foi ser transformada. Deus me tirou do abismo, do erro, do lamaçal do pecado e me santificou. E o que é santificação? Eu consegui sair de lugares muito sujos, muito feios. E hoje eu tenho essas áreas limpas na minha vida, certo? E Deus quer exatamente isso de mim e de você. Amém? Então qual que é o posicionamento que Jesus quer de mim e de você? Um posicionamento, um lifestyle, um estilo de vida santo. E queridos, ser santo não é que você é imaculado, não. Santificação é quando eu escolho fazer algo que atrai Jesus para a minha vida, que chama mais da presença do Espírito Santo sobre a minha vida. O que você está fazendo aqui hoje é santificar. Você está escutando uma mensagem que está confrontando você a ser melhor. Quando você está na oração da madrugada ou está ali conectado a uma pregação, você está adorando ao Senhor, você está se santificando. Você tinha a escolha de escolher uma série secular ou de escolher uma série cristã, mas você escolheu uma série cristã. E aí você ali está se santificando. Então, o que é santificar? É aquilo que você escolhe fazer todos os dias para estar mais próximo do Senhor. Amém? Então, eu quero confrontar vocês hoje, tá? A viver um evangelho com liberdade em Cristo. E o que é liberdade? Sem alienação. Queridos, sim, não tem meio termo, tá? Com Jesus é 8 ou 80, não tem porta larga, porque o próprio Cristo vai falar que a porta é estreita e há poucos que vão passar por ela. Então, queridos, não tem esse negócio que Jesus vai passar um pano. Ah, no final eu acredito que Deus vai ter misericórdia de muitos. Eu não acredito nisso. Eu creio que aquele que é um ateu, no último dia chegou um pastor ali, ele pode se converter e vai para o céu, como aconteceu na cruz, o ladrão. Mas eu estou falando de um povo que brincou com Jesus a vida toda e achar na última hora eu me arrependo e está tudo bem. Brinca com Jesus, faz o que você quer, fica com um pé na igreja e outro no mundo, fica fazendo isso. Deus fala que vomita, ele tem ranço desse povo que é desse jeito, amém? Queridos, por muito tempo eu fiquei servindo o Senhor, diz que servia nada, não tinha intimidade, não orava, não lia a Bíblia, mas estava ali, dentro de ministério, querendo fazer as coisas. E eu vou falar uma coisa para você. Deus abomina. Nós precisamos viver uma verdade. Você está com Jesus, está com Jesus. Se você não dá conta de ficar com Jesus, fala, Deus, eu vou para o mundo que eu não dou conta. Seja sincero com Deus, fala, Deus, eu não dou conta de te buscar. Eu não dou conta, Senhor Deus, de te servir. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, era exatamente isso, tá? Que eu tinha para trazer para vocês no dia de hoje. Amém? Glória a Jesus. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos edificar. Nós precisamos ser sim, não. Nós precisamos ser quente ou frio, porque o morno Deus vomita. Então, assim como eu fui sincera com Deus. Falei, Deus, eu vou te buscar durante um ano. E se eu não te achar, eu vou voltar para o mundo. Eu vou voltar a fazer exatamente o que eu fazia. Amém? Então, nós precisamos nos posicionar todos os dias. Amém? Glória a Jesus. Então, eu quero confrontar você a parar de ficar alisando as pessoas e começa a falar, ô fulano, isso é pecado. Deus não se agrada disso. Vai nas passagens bíblicas. Prega a verdade. Se a pessoa te perguntar, olha, isso é errado, está aqui na Bíblia, eu vou te mostrar, isso não pode, isso e aquilo. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, era isso que eu tinha para trazer para vocês no dia de hoje. Que Jesus te abençoe poderosamente. Amo vocês. Beijo, beijo, beijo.